Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. Continuando aí a nossa série falando sobre unidades de proteção radiológica, nós já falamos de exposição. Se você não viu esse vídeo, já aproveita e também assiste sobre dose absorvida. E nesse vídeo nós vamos falar da sequência aí sobre dose equivalente. Ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem um vídeo novo falando sobre um assunto importantíssimo aí para a sua formação. Então, um ponto importante da dose equivalente é que quando nós temos mesma dose, porém radiações diferentes, os danos também são diferentes. Então, a dose equivalente, o que ela considera? Ela considera um fator, que é um fator de ponderação da radiação, que a gente usa aí o WR. E antigamente era chamado de fator de qualidade. Então, dose equivalente, ela depende da dose absorvida e o tipo de radiação que foi recebida, se foi raio-x, se foi partícula alfa, se foi partícula beta. Então esse é um ponto importante para você diferenciar a dose absorvida, que a gente falou no outro vídeo, da dose equivalente. Então aqui na dose equivalente, que é uma unidade muito importante e aí utilizada pela proteção radiológica justamente por isso, ela está considerando aí qual é a radiação que o indivíduo recebeu. Justamente porque as radiações têm comportamentos diferentes, causam danos diferentes ao tecido. Então, olha aí no slide, eu trouxe um exemplo para você. Então, uma dose de 0,05 grays de partícula alfa causa muito mais danos do que 1 gray de grama. Então, nesse caso aí a gente já percebe, porque eu tenho doses diferentes, inclusive ali a dose até menor da partícula alfa. Porém, devido ao seu comportamento, ela vai causar maiores danos ao tecido. Então, dá uma olhadinha aí o que reflete o fator de ponderação. Então, olha aí, ele vai refletir a habilidade que uma radiação em particular possui em causar danos, então está considerando o dano causado pelaquela radiação. E também depende, então esse WR, esse fator de ponderação aí, ele depende da densidade de ionização causada pela radiação. E vamos olhar aí para você entender o que é essa densidade de ionização. Então, coloquei aí alguns exemplos desse WR, desse fator de ponderação, e aí já considerando essa densidade de ionização. Veja aí na nossa figura. Para a alfa, ela vai produzir 1 milhão de pares de íons por milímetro de tecido que ela avançar. Já as betas produz 10 mil pares de íons por milímetro. E a gama é o mesmo que a beta. Então, ambas vão ter o WR igual a 1. Então, aí é para você perceber essa densidade de ionização. Então, a alfa, como você está vendo aí, que é 1 milhão de pares de íons que são produzidos por milímetro de tecido. Então, ela tem uma alta densidade de ionização. E agora eu vou te mostrar a tabela com esses valores e isso aí vai ficar muito mais claro para você. Então, nessa tabela, você está vendo aí diferentes radiações, né, os tipos aí de radiações e o seu valor de ponderação, o seu WR. Então, vamos ver aí que para fótons de raio-x, esse WR é 1, porque lembra da densidade de ionização, que é menor do que as partículas alfa. Partícula beta também é 1, fótons gama também é 1. Agora, dê uma olhadinha para as próximas. Nêutrons térmicos, 5, o fator de ponderação. Agora olhe para nêutrons rápidos e para as partículas alfa, 20. Por quê? Porque eles vão ter uma alta densidade de ionização. Então, quando a gente considera no cálculo a dose equivalente, nós vamos considerar qual é o tipo de radiação. Então, por isso é tão importante para a proteção radiológica. Então, olha aí, a parte que eu mais gosto, onde nós temos o quê? A fórmula para determinar a dose equivalente.
Então veja que a fórmula é simples, porque nós precisamos conhecer dois elementos, a dose absorvida. Então olha a formulinha lá, H é igual D vezes o WR. Como você já sabe o conceito, sabe da importância aí desse WR, que é o fator de ponderação, o que você precisa conhecer para determinar a dose equivalente? Você precisa conhecer qual a dose absorvida que o indivíduo recebeu e qual foi a radiação que ele recebeu. Se foi raio-x, qual o tipo, né, de radiação que ele recebeu. Se foi raio-x, se foi partícula alfa, se foi nêutrons, qual foi. Porque aí basta a gente multiplicar a dose absorvida pelo fator de ponderação. E aí a unidade que a gente também não deve esquecer, porque muitas vezes a gente confunde, é Gray, é Coulomb por quilograma, é Sievert, tantas unidades, mas quando a gente faz uma relação delas, a gente acaba sempre lembrando, olha, dose equivalente é medida em Sievert. Essa é uma unidade de sistema internacional, a gente considera uma unidade nova, ela foi estabelecida em 1979, foi dada em homenagem ao físico médico que estudou também sobre a questão da dose equivalente. A unidade original, a unidade que a gente considera antiga, tá aí, é o Reuten, é o Rem, né? A gente usava aí o Rem, que significa Reuten Equivalent Man. E aí tem o seu equivalente. Então, um Rem equivale a 10 a menos 2 joules por quilograma. E um Sievert é a mesma coisa, porque como ela é a unidade do sistema internacional, então um Sievert é 1 joule por quilograma, porque a gente está falando em energia. Então ainda, mesmo que a gente está falando em dose equivalente, a energia que é absorvida naquele tecido, porém agora estamos considerando o tipo de radiação. Então se a gente precisar converter, às vezes em algumas questões aparece aí uma conversão, um Sievert é igual a 100 Rem. E aí, o símbolo do Sievert é o SV. Então, guarde aí essa unidade, porque isso em algum momento vai ser cobrado de você. E aí, pra gente finalizar, eu trouxe aqui a foto aí do Sievert, para você ter ideia de quem foi esse físico médico sueco. Ele nasceu em 1896, aí bem um ano depois da descoberta do raio-x, e morreu em 1966. É o Rolf Maximilian Sievert. Então, graças a esse físico médico, hoje a dose equivalente é medida em Sievert. Então, espero que você tenha agora entendido a função, a finalidade aí da dose equivalente. Eu sei que isso vai ser muito importante para você, que não quer ser meramente um profissional mediano, mas sim quer avançar a níveis maiores. E aí eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!